Amém. Vamos ficar em pé nesta hora, meus caros irmãos, e vamos agradecer a Deus. Hoje é um culto especial, é uma festa especial, porque estamos a celebrar 51 anos da fidelidade de Deus em esta casa, nesta igreja, em esta congregação. E somos gratos porque até aqui a mão de Deus ajudou a seu povo. Amém? E eu quero partilhar um versículo que está em Deuteronômios capítulo 7, versículo 9, que diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém. Vamos agradecer a Deus por este dia, por esta hora. E hoje será um tempo especial. Temos a visita de nosso pastor presidente, pastor Paulo Branco, que já vai ter um tempo para partilhar. Mas eu peço aos irmãos, como falamos sempre, coloquemos atenção em aquilo que Deus quer falar hoje, em aquilo que Deus quer tratar e chegar aos nossos corações. E hoje é um tempo de celebrar, de agradecer a Deus pela sua fidelidade em nossa vida. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por este tempo, Deus, por esta hora. Somos gratos, Deus, porque tua mão, Deus, até aqui nos ajudou, Deus, e tu plantaste esta igreja, Deus, com um propósito grande aqui na costa da Caparica. E acreditamos, Deus, em fé, Deus, as coisas grandes e maravilhosas que tu vas a ver, Deus. Mas queremos permanecer firmes, Deus, em fé, a seguir o invisível, Deus, que eres tu, Senhor. Te agradecemos, Deus, e louvamos, Deus, o teu nome. Amém. ¿Estão prontos? ¿Estão prontos? Ok, vamos dar umas palmas a Deus nesta hora. Bom dia! Se você não fez isso ainda, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, dá um sorriso, dá um bom dia, um bem-vindo aqui até esse lugar. Diz assim: seja bem-vindo até esse lugar. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por estar aqui essa manhã conosco, nesse culto especial. Amém? Vamos adorar ao Senhor? De Deus diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Amém? Vejo vindo um novo tempo do Senhor aqui. Vejo como nos lugares se sente seu amor. Tudo está transformado e eu já posso ver. No céu já se reflete uma nova estação. Esse é um novo tempo. Este é um novo tempo para se alegrar. Quem crê? O que era impossível, Deus vai fazer hoje. Salvação e liberdade é a nossa canção.
cidades são restauradas por sua glória. Correm rios do seu Espírito aqui. Santidade e liberdade declaramos. Sua presença hoje transforma este lugar. As cidades são restauradas por sua glória. Correm rios do seu Espírito. Levanta-te, levanta-te, hoje é tempo de resplandecer. Tua luz é bem-vinda, o tempo é chegado, o dia é hoje. A glória de Deus vai nascendo em teu coração. Seu Espírito agora bandeiras levanta em teu favor. Aleluia. Aleluia. Esse é um tempo para resplandecer. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Você crê? Grandes coisas têm acontecido nesse lugar. Nas casas, nas famílias, nas vidas das pessoas. Pessoas têm sido transformadas. Grandes coisas tem feito o Senhor. Você pode dizer isso comigo? Grandes coisas tem feito o Senhor. Aleluia. Hoje podemos sonhar, hoje podemos ir. Ele encheu nossa boca.
coisas tem feito o Senhor. Nos alegraremos nele, nos alegraremos, todos juntos dizendo: grandes coisas tem feito o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor. Nos alegraremos nele, nos alegraremos nele. Aleluia! Grandes coisas tem feito o Senhor neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem feito grandes coisas nos corações aqui. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele é o Senhor deste povo. Ele é o Senhor desta nação. Ele é o Senhor das famílias. Ele é o Senhor desta cidade. Ele é o Senhor da Costa da Caparica. Você pode dizer isso? Ele é o Senhor deste lugar. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso junto comigo. Não deixe eu declarar isso sozinha. Você como igreja diga: Senhor, Tu és o Senhor deste lugar. Tu és o Senhor desse povo. Tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor da minha família. Tu és o Senhor dos meus filhos. Tu és o Senhor do meu marido, da minha esposa. Tu és o Senhor da minha família que está no Brasil. Tu és o Senhor da Costa da Caparica. Tu és o Senhor desse povo. Nós declaramos isso aqui, Jesus. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor. E nós adoramos o Teu nome. É por isso que o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor. Porque Tu és o Senhor deste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
o quanto que Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa, deste lugar. Ninguém é como Tu, Jesus. Ninguém é como o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Diga isso. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém É como o nosso Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Eu creio. Diga isso, eu creio, Senhor, que grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Nós cremos como igreja. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia! Amém, Senhor Jesus. Fecha teus olhos aí en este momento e sigue em conexão com Deus. Hoje é um dia especial porque estamos a celebrar 51 anos de fidelidade de Deus. Mas hoje também é um domingo consagrado às missões e hoje vamos a orar pela nossa nação, Portugal, pelos concílios não alcançados. Que Deus possa levantar mais obreiros que possam ir e trabalhar e alcançar o perdido, alcançar aqueles lugares onde não há uma igreja, chegar, plantar uma igreja. Há uma grande necessidade neste país e hoje vamos a orar pela nossa nação, porque somos privilegiados de estar aqui neste país. E o fato de que você esteja aqui é porque Deus tem um propósito maior, Deus tem um propósito grande e Deus quer usar a tua vida, quer usar a nossa vida. Pai, en esta hora, Señor, oramos por la nación de Portugal, Señor. Oramos, Padre Santo, para que tú puedas levantar, Señor, obreros en esta nación, Señor. Oramos, Padre, porque cada lugar, cada concilio, Señor, que aún no ha sido alcanzado, Padre Santo, tú puedas preparar la tierra, Señor. Tú puedas preparar los recursos, Señor, para llegar y levantar una casa de oración, Señor. Levantar una iglesia, Señor, donde no ha sido alcanzado, Señor. Oramos por obreros, Señor, y como tu palabra dice, pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Señor. Hoy esa es nuestra oración, Señor, por este país, por esta nación, Señor. Oramos, Padre Santo, por cada familia representada aquí, Señor. Oramos por cada familia, Señor, que aún no ha entregado su vida a los pies de Cristo, Señor. Hoy es un gran día de fiesta, Señor, y de celebración, Padre Santo, porque creemos en las cosas grandes que tú vas a hacer, Señor, en este lugar, Señor. Nós acreditamos, Pai, em tudo aquilo que tu vais a fazer, Deus, em nossas vidas. Acreditamos, Deus, e eu creio, Deus, em que tu vais a fazer grandes coisas na vida de nossos irmãos, desta igreja, desta nação, Deus, que tu vais a levantar obreiros, Deus, que possam alcançar esta colheita, Deus, grande que estamos precisando
precisando fazer, Senhor. Oramos pela igreja, oramos por aqueles, Deus, que estão doentes, por aqueles, Deus, que estão a passar, Deus, por muitas tribulações, Deus. Hoje entregamos, Deus, a nossa vida, nossa ansiedade em Tuas mãos, Deus, e acreditamos, Senhor, em que Tu vais a usar a nossa vida, Deus, para alcançar o perdido, para alcançar aqueles que precisam, Deus, de conhecer a mensagem de salvação, Deus. Pai, louvamos o Teu nome, Deus, e Te agradecemos, ó Deus, por este tempo, Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor. Dê umas palmas grandes a Deus em esta hora. Deus é fiel, irmãos. Se você acredita nisso, que seja mais forte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está visitando-nos hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Hoje temos visitas, irmãos. Temos aqui a Pastor Rafael e sua família. Levanta a mão. Já conhecem todos eles, né? Temos a nosso pastor, presidente, o pastor Paulo Branco. E como falamos, irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo e volte sempre. Amém. E temos aqui a Vinícius de Porto Alegre também. Amém. Vamos dar umas palmas, dá um sorriso, cumprimenta os irmãos aqui. Pode sentar, em esta hora temos uma surpresa. Eu pedi para a equipa de multimédia alguns dias que me partilharam algumas fotografias, algumas coisas assim, para relembrar, né, um pouco a fidelidade de Deus. E queremos partilhar este pequeno highlight de fotografias para lembrar de as coisas que Deus está a fazer. Por acaso eu vi alguns de vocês assim bem novos, irmãos. Ainda estão novos, não é? Mas foi gratificante ver muitas fotografias de muitos anos e ver que continuam firmes aqui. Olhava também para outras fotografias, para outras pessoas, e em meu coração a oração era: Pai, que retornem à Tua casa, que voltem. Assim que eu quero partilhar este pequeno vídeo para que podamos lembrar um pouco de história, né? Amém?
Amém. Vamos dar umas palmas a Deus pela sua fidelidade em nossas vidas. E hoje é um privilégio para mim dar este tempo especial para o nosso pastor Paulo Branco, que estará a partilhar hoje a palavra do Senhor. E estamos prontos? Amém? Estamos prontos? Amém. Então vamos a colocar toda a nossa atenção naquilo que Deus quer falar à nossa vida. E damos a bem-vinda com um aplauso a nosso pastor. Muita paz. Já há algum tempo que não estava convosco, mas sabem, desde que veio o Covid, trocou todas as voltas e nós de antes tínhamos os pastores de manhã na Cova da Piedade, fiquei apenas eu e a minha esposa. Então, além das viagens nacionais e mundiais, eu não tenho podido muito estar. Peço desculpa, mas eu não sou dois, sou apenas um. Só posso estar num lugar a cada vez. Mas estou feliz por estar aqui. E estava a pensar na história. Eu conheci quem fundou esta congregação. Ambos os dois pastores já partiram, já estão com o Senhor. Pastor João Sequeira Hipólito, que foi um dos nossos pioneiros. Foi o primeiro pastor residente na Cova da Piedade Almada. Depois veio o pastor... Aliás, esta casa foi inaugurada na transição de dois pastores. Saía um pastor e entrava outro. O primeiro pastor começou a preparar o lugar. Este lugar foi comprado quando o prédio estava a construir, portanto, em raiz. Não morava ninguém aqui. E isto era um deserto quase na altura. Portanto, quem conhece a costa sabe que a costa começou a ter vida. No verão sempre teve vida. Mas no inverno, isto parecia um deserto. Quem morou aqui havia um tapume, que não se podia passar por aqui, e no inverno era terrível. O vento passava aqui. A primeira vez que vim fazer aqui cultos foi em 1978. Jovem, vim de autocarro, apanhei muita chuva no inverno, e depois vim para aqui residir em 79. Em 79 vinha aqui muitas vezes à quarta-feira e ao domingo, e era transportes públicos para chegar aqui, eu morava em Lisboa na altura ainda, foi assim. Mas agradecemos a Deus pelos pastores que passaram nestes anos, e também um dos pastores foi o primeiro pastor a ser consagrado em Portugal, que foi consagrado em 1938, o pastor Manuel Fernandes, que ainda estive há 3 semanas em Évora, a sua cidade natal, onde ele foi o primeiro pastor dessa igreja. Foi uma igreja que foi fundada por uma mulher, que já morreu há muitos anos, fundou a igreja em 1930 e os cultos começaram sensivelmente numa casa alugada em 32. Ainda tenho lá, recebi o outro dia a fotografia dos primeiros batismos de 1932, sou homem da história, gosto. E lembro os pastores, portanto, passaram, pastor Hipólito primeiro, pastor Fernandes, Manuel Joaquim Fernandes, o avô do Nuno Fernandes, do pastor Nuno Fernandes, que iniciou o ministério comigo também. Depois pastor Barata, que ainda está vivo, tem neste momento 89 anos, mora aqui connosco, está na Cruz de Pau, está ainda ativo, graças a Deus. Ainda viajou comigo há 2 semanas para irmos a essa semana de história lá em Évora. E depois foi o pastor Lopes. Depois vim eu, já também há bastantes anos. Aliás, sou o pastor que estou há mais anos. E pastor residente aqui mesmo na costa. Portanto, passou a ter o pastor fixo a partir do pastor Paulo Brás, que foi o primeiro pastor que eu mandei para aqui, porque antes nós, os pastores, tínhamos que fazer ao domingo só quase 8 cultos cada pastor. Imagina-se, era correr de um lado para o outro, e às vezes andávamos só a correr. Graças a Deus, depois o Senhor deu uma visão de colocar um pastor em cada localidade, e é hoje que funciona assim. Mas no princípio tínhamos que viajar muito, e havia domingos, à vontade, começávamos às 7 da manhã e terminávamos às 11 da noite, meia-noite. E era chegar à cama e cair para o lado e dizer que venha outro dia. Hoje já não é assim, os pastores jovens estão com mais sorte do que eu tive, certamente, já não têm tanto trabalho nesse sentido, terão outro tipo de trabalhos, mas não é isso. E graças a Deus, muita gente tem passado, é verdade, muita gente também tem voltado ao caso da imigração brasileira. Praticamente nós recebemos aqui quase ao princípio da imigração brasileira chegar a Portugal, concentraram-se muito aqui na Costa da Caparica,
E há muitos irmãos que regressaram também aos seus países, que receberam Jesus aqui, em Portugal. Inacreditável, um país como o Brasil, que é um país onde o Evangelho é aos milhares, mas muita gente recebeu Jesus aqui. Recebeu Jesus aqui, voltou aos seus países. Alguns saíram daqui hoje, são obreiros também, são pastores. E damos graças a Deus, não por toda a comunidade, por todos os irmãos. Esta é uma comunidade também multilingue. Há irmãos de vários países. Louvado seja o nome do Senhor, de África, de Brasil, Portugal. Aliás, hoje a realidade portuguesa é uma realidade totalmente diferente de há 51 anos atrás, onde praticamente não era assim. E esta também foi uma terra difícil. Nós chamávamos-lhe a Costa da Caparica uma terra queimada, porque infelizmente antes de nós houve uns acontecimentos desagradáveis, antes da nossa igreja, que afetaram toda esta cidade, mas depois o Senhor ultrapassou e tudo foi ultrapassado. Mas isto, há 55 anos atrás, mais ou menos, aconteceram uns episódios numa igreja pequena que existia aqui na vila, o líder deu um mau testemunho, e isso afetou depois o que veio a seguir, e nós já fomos apanhar os cacos, digamos assim, apanhar uns quantos irmãos, que hoje, que eu saiba, morreram todos. Eu estava agora a lembrar se estava alguém vivo. Desse primeiro grupo inicial, não está ninguém vivo. A última a falecer talvez foi a irmã Carlota, irmã Susana da Trafaria. Os Picas, que era uma família que morava ali ao pé do Campo da Bola, que tinham um negócio de flores em Lisboa e que se foram o sustentáculo muitas vezes desta igreja e a decoração, tudo. Mas esta igreja, graças a Deus, já passou. Depois, sim, do Paulo Brás foi Samuel Martins, António Portugal e agora o Brian. Prontos. A história está na minha cabecinha. Podem não estar outras coisas, mas a história consigo. E dou graças a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor. E também, irmãos, para termos uma ideia, quando eu cheguei aqui pela segunda vez, eu fui missionário da Igreja de Almada durante 14 anos na Espanha. Foi os únicos anos que eu estive fora, mas eu estou ligado à igreja já há 43 anos. Portanto, há 43 anos que eu sou obreiro da igreja. Não são 2 dias, não é? São muitos anos. E a segunda vez que eu vim assumir a presidência da igreja, o ministério, por exemplo, da igreja, éramos 5 pessoas. E tínhamos 5 lugares de culto. Hoje temos 40 lugares de culto. Hoje temos um ministério com 120 e tantas pessoas. E hoje, graças a Deus, em toda a área são umas 1.300 pessoas. Então damos graças a Deus por este tempo que o Senhor tem abençoado, e certamente muitos obreiros têm passado, outros hoje estão a presidir igrejas em várias partes do país, mas Deus continua a ser o mesmo. Amém? Obrigado também pela vossa fidelidade, pela fidelidade de cada um, e o estarmos aqui demonstra a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. E se alguém tem que ser agradecido, somos nós, pela sua fidelidade. Mas não quero falar mais da história, porque eu, claro, prefiro pregar a palavra de Deus, não é? A história tem outros momentos. E gostava de falar de um tema que às vezes também não se fala, motivos que nos podem fazer perder as bênçãos de Deus. Se eu perguntasse a todos vocês, quem quer bênçãos de Deus? Vocês levantavam as mãos todos, não é? Nem vou fazer isso, porque acho que sim, não estou a pensar o contrário. Vocês todos vão levantar a mão. Eu quero ser abençoado por Deus. Amém? Todos querem. Mas sabe uma coisa? Todos queremos. E será que todos estamos dispostos a obedecer a Deus e à sua palavra? Quando é para receber, todos estamos dispostos. Quando é para praticar e para viver, aí é que é difícil. Estamos de acordo ou não? Receber é fácil. Todos nós estamos, se hoje nos quiserem dar uma prenda, recebemos uma prenda. Olha, já agora, recebi uma prenda há poucos dias. Sabe o que é isto? Uma bolota. Quem é que nunca tinha visto uma bolota? O filho pródigo comeu isto. Porque já ouvi tanta história mentira sobre a bolota, porque há países que não há bolotas. Nós aqui na Europa temos muitas bolotas. Portugal, Espanha, França. Esta veio da França, está bem? Na semana passada. Uma bolota. Isto foi isto que o filho pródigo comeu, está bem? Eu já provei, não é tão mau como isso, é? Claro, comer todos os dias é intragável, mas uma vez só na vida não faz mal, está bem? Isto é uma bolotazinha. Mas isto não tem grande valor. Mas todos nós gostamos de receber prendas, não é?
E dar também? Gostamos mais de receber ou de dar? A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar que receber. Efésios 1:3. Vamos abrir as nossas Bíblias. Efésios 1:3. Os irmãos já encontraram? Se sim, digam amém. Se não, digam misericórdia. Que é para a gente ter um bocadinho de misericórdia para vocês abrirem as Bíblias. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que diz? Digam todos comigo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quero desde já dizer-vos que da parte de Deus tudo sempre está seguro. Tudo o que vem de Deus é seguro. Tudo o que vem de Deus é certo. Tudo o que vem de Deus é bom. Mas para saber porque é que nós perdemos as bênçãos de Deus, devemos entender primeiramente o que são bênçãos espirituais. E certamente as bênçãos de Deus são o seu favor na nossa vida, através dos seus detalhes de amor para conosco. São presentes exclusivos que Deus tem para os seus filhos e são promessas, inclusive, para todos aqueles que acreditamos nele. E aquilo que Deus me dá a mim pode não ser o mesmo para ti, porque bênçãos são diferentes umas das outras. Eu posso ter uma maior necessidade numa área e tu podes ter uma necessidade na outra área, e Deus certamente vai te abençoar a ti de uma forma, a mim vai me abençoar de outra forma, de acordo com as minhas necessidades ou de acordo também com aquilo que eu lhe peça no seu nome. Não que eu lhe peça para meu desfrute ou meu proveito, mas para que eu receba para abençoar os outros. Amém? Porque vocês sabem, se nós pedirmos alguma coisa para nosso deleite e para nosso proveito, pessoalmente, não digo que Deus vá dar. Em algum momento até dito, vou dar pela primeira uma lição. Deus já tem feito isso. E tu queres isso? Não queres o que eu te queira dar? Vou-te dar, para ver se tu aprendes uma lição. E às vezes Deus é cómico. Tem humor. E às vezes diz, sim, eu vou-te ensinar de uma forma diferente. Porque Ele tem as suas formas. Eu não conheço as formas todas. Deus diz que tem multiformes maneiras de o fazer. Então, quando o apóstolo Paulo está aqui a escrever aos Efésios, depois ele acrescenta, como também nos elegeu, os versículos seguintes, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos, maneira de estar, maneira de ser, santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, ou nos fez para ser filhos de adoção, porque nós não somos filhos diretos, correto? E é o que está errado, e muitas pessoas dizem, eu sou um filho de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que primeiramente somos criaturas de Deus. Só quando o recebemos como Senhor e Salvador é que passamos a ser seus filhos aos que creem no seu nome. A igreja tradicional tem uma maneira de dizer, toda a gente é filho de Deus. Isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus, mas depois diz, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. A quem? Aos que crerem no seu nome. Se tu crês em Deus, se tu aceitaste Jesus como um ato pessoal, convidando-o a ser Senhor da tua vida, então tu podes sim aí considerar-te um filho e uma filha de Deus. De outra forma, tu apenas és uma criatura de Deus, não és um filho de Deus. Filho, somos por adoção. Ele tem os braços abertos para receber, mas eu tenho que ter o desejo de querer ser seu filho espiritual. Deus não me obriga, Deus não nos obriga, mas Deus aceita-nos quando nós dizemos, eu quero ser teu filho. Eu aceito
o teu sacrifício na cruz do Calvário, que vieste a este mundo salvar e buscar todo aquele que estava perdido. E eu estava perdido e tu me salvastes. Eu não tinha esperança e tu me destes uma nova esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que todo aquele que nele crê não se pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito ou a sua boa vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, em primeiro lugar, verificamos que a intenção de Deus, o desejo de Deus é abençoar-nos. Estão aqui todos? O desejo de Deus é abençoar-nos. Ninguém tenha dúvida disto. Deus quer abençoar-nos. E é fantástico saber isto, que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós amamos, Ele quer abençoar os seus filhos, Ele quer abençoar o seu povo. Assim chegamos à conclusão que o problema não está naquele que dá, ou seja, no emissor, mas naquele que recebe, o receptor. O problema não está em Deus. Nada está em Deus de problema. O problema está em mim, está em ti. E muitas vezes nós dizemos, porque é que eu não tenho isto, porque é que eu não vejo aquilo, porque é que não me acontece aquilo outro. O problema não está em Deus. Deus quer dar, Deus quer abençoar, Deus quer estar contigo. Agora, será que tu estás a pagar o preço que Deus quer que tu pagues? Algumas vezes por desobediência, outras por orgulho, outras por sermos nécios, também por escolhermos outras coisas, talvez aquelas que nos convêm, que nós achamos que são as melhores, as mais convenientes, e até pensamos que isso seria o melhor para o nosso futuro. Mas eu quero dizer que o nosso futuro tem que estar nas mãos de Deus. O nosso futuro não pode estar nas nossas mãos. Porquê? Porque não nos foi dado esse direito. Nenhum de nós aqui pode dizer, amanhã vamos nos encontrar em Lisboa, ou vamos nos encontrar na Praça de Almada. Nenhum de nós. Temos que acrescentar qualquer coisa. Amanhã vamos nos encontrar se Deus quiser. Ou não é assim? Eu não sei o que me vai acontecer, aliás, não sei o que vai acontecer dentro de um segundo. Quanto mais dentro de uma hora. Eu não sei. Eu já vi tanta gente assim muito... E de repente, foi um ar que lhe deu. Ficou-se. Porquê? Porque a vida não está nas mãos do homem. A nossa vida só está segura quando está nas mãos de Deus. E mesmo quando ela está nas mãos de Deus, nós ainda temos que dizer, se Deus quiser. Eu não posso ir ali, nem acolá, se Deus não quiser. Tudo está nas mãos de Deus. Então, a primeira coisa que nos faz perder a bênção de Deus é a desobediência. Há muita gente que, infelizmente, em muitas coisas, desobedece. E há um exemplo que vocês, os que estáis habituados a ler a Bíblia, vão se lembrar que é o exemplo de Saul. Saul foi o homem que Deus escolheu a pedido do povo para ser o primeiro rei de Israel. Para já, que fique claro que Deus não queria um rei para Israel. Estamos de acordo? Não há um só lugar na Bíblia que nos diga que Deus queria um rei para Israel. Deus queria continuar a ser o rei de Israel. O povo olhou para os outros povos, e hoje há muita gente com o olho no mundo, buscando no mundo aquilo que o mundo não pode dar à igreja, porque o mundo não tem nada para nos dar. O amém é fraquinho, mas o problema é vosso. O mundo não tem nada de bom para nós. Não tem. Não tem. Mas infelizmente há gente que está a olhar para o mundo a ver se pode trazer o mundo para dentro da igreja. Quando devia ser a igreja a pensar como levar Cristo aos que estão lá fora. Então muitas vezes as pessoas agarram-se à metodologia que já existe aí para querer introduzir e fazer com que isso seja algo que vai transformar. Mas isso não transforma vidas. O que transforma vidas é o poder do Espírito Santo. O que transforma vidas é a intimidade com o Cristo ressuscitado. Mais nada transforma vidas. Então diz a Bíblia em 1 Samuel 13,
5-14, diz assim: e os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores. Veja lá, se um condutor falhasse, já tinha outro à disposição para conduzir o carro. 6.000 condutores. E tantos soldados como a areia da praia. Imaginem-se, milhares. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Imaginem-se um exército a tremer de medo. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, o que é que fizeram? Esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas, e em poços, e em cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Samuel era o homem de Deus, Samuel era o profeta daquele tempo, Samuel era o homem que dirigia espiritualmente a nação, amando de Deus. E diz agora, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a dispersar-se. E ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E diz, Saul então ofereceu o holocausto. E quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que é que você fez? O que é que tu fizeste? Porquê é que Samuel lhe pergunta? Porque essa era a função de Samuel. Não era a função do rei. O rei tinha uma função chamada política. Animar o povo, levar o povo à guerra. Não era uma função espiritual. Essa função Deus nunca tinha dado ao rei. Deus tinha tido o cuidado de dividir o espiritual do material. Hoje, infelizmente, desculpem dizer-vos, mas há gente que mistura política com a igreja, coisa que está errada. Igreja é igreja, política é lá fora. Na nossa convenção, qualquer pastor queira ser político, deixa de ser pastor. Cortou-se o mal pela raiz. Ai, queres ser político? Então vai para a política, mas pastor não és. Porque ou pastoreias o povo, ou não pastoreias. Desculpem eu ser assim, mas eu não acredito noutra coisa. Porque para mim ser pastor é muito mais do que ser político, está bem? O Billy Graham, grande pregador, ofereceram-lhe a presidência dos Estados Unidos. Ele nunca aceitou. Porque ele disse, o maior privilégio que o ser humano tem é servir a Deus. Eu estou de acordo, ele já partiu, estou de acordo. Nós, os homens, temos de ter cuidado. Se Deus me chamou para pastor, não me chamou para político, está bem? Ah, mas é político, traz prestígio. Não sei se traz prestígio, se traz isto. Ah, mas cala-te boca. Cala-te boca que é melhor não pecar agora aqui. Então, sabe, há muitos que querem estar com um pé dentro e um pé fora, querem fazer as coisas todas porque sabe o que é que perseguem às vezes? Desculpem, isto. Não é almas. E isso é trocar a verdade pela mentira. Deus chamou-nos para ser pastores de almas e não administradores do dinheiro do povo. Ok? Não somos os... Muitas vezes nem administram para o bolso deles, mas isso é outra história. E sabe o que é que diz? Veja lá o que ele disse. Pensei, agora os filisteus me atacarão e eu não busquei o Senhor. E ele diz, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. A história é esta. Samuel disse, em tal dia eu vou chegar. Nunca disse a hora. Tal dia. O dia que eu saiba tem quantas horas? 24 horas. Amém? Às vezes queríamos que tivesse 48. Não tem. O dia, desde sempre, só teve 24 horas. Mesmo quando era por outros sistemas. Não havia relógios. Eles tinham que... Era o cantar do galo, era o pôr do sol. Todas estas coisas era assim no passado, não é? Agora não. Agora temos um relógio que marca ali certíssimo. Samuel começou a ver aquilo tudo. Não, desculpem. Saul começou a ver aquilo tudo. Não tinha ordem para se imiscuir na parte espiritual.
E ele disse, não, eu vou fazer. Samuel não vem, eu vou fazer. Samuel nunca faltou à palavra. A prova está que chegou no dia. Saúl não teve vontade, foi de esperar. E sabe, nós temos que ter cuidado, porque o que Deus quer é a obediência da nossa parte. Há pessoas que fazem muito, sacrificam muito, fazem muita coisa. Mas não é isso que Deus pede de nós. Deus pede a obediência à sua palavra. Tu podes trabalhar, tu podes ir para o Senhor, tu podes fazer isto, podes matar, tudo o que tu quiseres. Mas se não obedeceres à sua palavra, tu estás fora da sua vontade. Por isso, melhor, diz a Bíblia que melhor é obedecer que sacrificar. Porque também um dia alguns, Senhor, eu curei no teu nome, eu fiz isto no teu nome, eu fiz aquilo no teu nome. E o que é que o Senhor vai dizer? Não te conheço. Não te conheço. Porquê? Porque foram pessoas que não viveram de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não estavam dispostos a obedecer à sua palavra. E hoje estamos a viver um tempo no qual cada um quer criar a sua própria igreja, a sua própria maneira de estar, a sua própria maneira de ser. E se fosse assim, havia igrejas para todos os gostos. E todos os dias nascem grupos. Não é? Uns acham que descobriram uma coisa nova e então dizem, não, a partir de hoje nós temos que entrar todos na igreja de pés descalços. Porque o Senhor mandou tirar as sandálias dos seus pés. Então, vamos tirar as sandálias dos nossos pés, vamos todos descalços para a igreja. Pronto, já. Outro que se lembra, não, eu acho que só somos santos se andarmos de cabeça para baixo e pés para cima. Então lá um maluco qualquer e começamos a ver as pessoas. Outros é cambalhotas, já vi. Outros saltos, outro dia vi um a dar um salto na igreja, acabou por cair no batistério. Estava cheio, tinha um batistério atrás, começaram a brincar e o homem dentro do batistério. Irmãos, estamos a viver um tempo que eu nasci num lar cristão, fui educado em tempos muito difíceis, mas nunca vi tanta maluquice como nos dias de hoje, digo-vos. A nível mundial, e eu tenho acesso a informações de todo lado, e fico admirado com aquilo que está a acontecer em todo o mundo. Coisas que não têm nada a ver com o Evangelho, coisas que não têm nada a ver com a simplicidade da palavra de Deus, coisas que não têm nada a ver com as bases da doutrina de Cristo. E o pior, sabe quem é que tem a culpa também? Os líderes que fazem isso são malucos. Mas o povo que lhes obedece mais maluco está. Porque vocês não têm que obedecer a malucos, desculpem. Se eu me fosse deitar a um poço, vocês iam? Eu acho que não, só se vocês fossem parvos, desculpem. Se eu me atirar a um poço, o problema é meu que me atirei ao poço. Vocês não têm que ir atrás, nem do pastor Brian, nem ninguém. Se tu te atirares a um poço, o problema é teu. Ele que se atira, ele que fique lá. Nós não temos que seguir malucos, irmãos. Olha, agora uma última, estão a vender terrenos do céu agora mesmo. E já há malucos a comprar os terrenos do céu. Lotes. Escolhe o lote que quiser. Vocês querem-me comprar alguns, eu vendo-vos. É falso, mas eu posso-vos vender. Quem é que pode vender terrenos do céu? Quando o Senhor Jesus disse que nos iria preparar lugar para que onde Ele estiver estejamos nós também. Nunca falou de preço para pagar. E como é que há gente a vender em nome de Deus terrenos no céu? Prepare já o seu lugar no céu. Compre. Paguem 10 vezes. Irmãos, há tanta gente, eu digo-vos uma coisa, há tanta gente hoje a ser enganada. Mas sabem que eu tenho uma conclusão? Há gente que gosta de ser enganada. Vocês falam-lhe a verdade, tem uma igreja séria, uma igreja onde há todas as coisas sérias, não se liga. Depois vem um maluco qualquer, toda a gente vai atrás. Isto é como, vocês podem ter um pastor fixo, anos aqui. Chega um fulano de fora, diz 2 larachas do púlpito, aleluia! E às vezes, olha, era comum que eu conheci, que tinha alguém a ver a matrícula dos carros, dos irmãos, tirava, via o nome, e depois chegava ao púlpito e dizia, está aí uma pessoa que tem o veículo tal, mora em tal, e o aleluia, revelação, não era revelação, era ele que tinha ido à internet. Há de tudo, irmãos. Há de tudo. Cuidado. Então, irmãos, Saúl podia ter sido um homem muito abençoado. Podia ter tido um reino muito próspero. Podia, irmãos, ter visto coisas tremendas da parte de Deus. Mas ele perdeu a benção.
por causa da desobediência. A desobediência levou-o a perder a bênção. Então é importante que nós não cometamos o mesmo erro que Saúl cometeu. Nunca devemos atuar sem a direção de Deus nas nossas vidas. Nós até podemos ter um sentimento forte, mas, irmãos, por favor, não deem passos precipitados sem ter a certeza da direção de Deus. E há momentos que eu acredito que Deus não se importa que tu lhe ponhas as coisas difíceis. Estou a pensar no Gideão. Queria saber se ele era o homem que Deus estava a chamar para uma situação tão difícil. E ele pegou naquele novelo, não é? Como vocês sabem. Em situações diferentes. Até pensou, pode ser que algum me ouvisse e fosse lá molhar o novelo, não é? Pode acontecer. Mas não, Saúl pôs a coisa difícil. Porquê? Porque Saúl tinha medo de falhar. Desculpem. Gideão tinha medo de falhar. E nós podemos falhar. E Deus não se importa, porque Deus, uma das coisas que gosta de ver é a nossa sinceridade. É a nossa honestidade. É a verdade que amamos, irmãos. É isso que Deus gosta de ver em nós e nós devemos fazer. O segundo ponto que eu quero abordar é a ingratidão. Ingratidão. Gênesis 25, 29 a 34. Nós temos uma história fantástica. E saiu o primeiro ruivo, e todos como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem de campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Eu penso aqui que o nosso Jacó e o Esaú, vocês sabem que nunca foi fácil entre eles os dois, e especialmente Esaú tinha o direito da primogenitura, que era um direito que era dado ao filho mais velho. É verdade que neste caso aqui concreto, eles nasceram no mesmo tempo, só por dizer que um se agarrou primeiro, mas pronto, era um direito dado ao filho mais velho. E é interessante que o Esaú vendeu esse direito por um prato de comida. Ou seja, não valorizou. Não era o prato de comida que iria com que ele não morresse, certamente, porque era uma questão de esperar. Mas ele foi ingrato para esse direito que tinha da parte de Deus e também cultural, de ele ser considerado, portanto, o primeiro na família. Era assim que funcionava, não vamos aqui mudar as coisas, mas o Jacó também é verdade que soube aproveitar muito bem. Mas a verdade é que Esaú teve culpa. Ninguém lhe roubou nada, no fundo. Ele vendeu. Ele entregou por um prato de comida. Desvalorizou aquilo que Deus tinha para ele, que era ser o primogênito. Ou seja, não valorizou. E sabe uma coisa, irmãos? Às vezes, nós não valorizamos as coisas de Deus. Eu já tenho visto pessoas que não valorizam as coisas que Deus lhe dá. E nós temos que saber valorizar muito. Há coisas interessantes e importantes. Temos que saber valorizar a nossa família, temos que saber valorizar os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, a nossa igreja. Nós temos que saber valorizar as coisas, mas sobretudo temos que valorizar a salvação que Deus nos deu. A salvação não tem preço, irmãos. O preço que Jesus pagou por ela, ninguém mais pôde pagar. E mais ninguém poderá pagar. O preço foi a sua vida. E quando nós não valorizamos essa salvação, é o que diz o Paulo aos Coríntios, quando está a falar da ceia do Senhor, sobre aqueles que comem e bebem indignamente, está a dar uma expressão que no original é como se nós estivéssemos a espezinhar
aquilo que Cristo fez por nós. Vocês, não sei, aqui irmãos de vários países, e alguns, eu não sei, aqui em Portugal, quando tu espezinhas uma coisa, é um desprezo total a essa coisa. Ok? Tu fazeres tu estás, outros é sacudir, em Israel era sacudir o pó. Prontos. Nós aqui temos a coisa de fazer assim, estamos a desprezar, ou seja, estamos a pôr-nos à parte de. E quando nós, se vamos participar da ceia do Senhor e não temos o devido valor do tal exame que é feito pessoalmente, porque não é o pastor ou os pastores que vão fazer exame a ninguém. Eu próprio tenho que fazer um exame a mim. Quando participo da ceia do Senhor, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. É um exame pessoal. Só depois de eu ter feito esse exame pessoal é que eu vou ver se devo ou não devo participar dignamente. Porque eu não devo participar indignamente. Ou seja, sem a dignidade que o ato merece. Por isso eu estou muito contra essas igrejas que a ceia do Senhor, desculpem-me, é um forrabó, é para tudo e para... Não, tem que haver um respeito. Irmãos, não é que o pão é sagrado, nem o vinho é sagrado, mas é o momento de celebração é sagrado. Porque nós estamos a pensar na morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos a valorizar os sacrifícios de Jesus que lhe custou a vida. Não é um ato, desculpem, como eu ir ali à rua e voltar para dentro. Foi sangue derramado por mim, foi sangue derramado por ti, para que hoje em Cristo Jesus nós tenhamos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Isso é o maior ato de Deus para com o ser humano, foi dar o seu Filho para morrer por nós. Então, meus amados irmãos, a ingratidão é algo muito mau. E penso que se eu fosse aqui a perguntar quantos de vocês já foram alvo de ingratidão, provavelmente a maioria levantava o braço. Ou não é assim? Quantos de vocês já sentiram ingratidão de pessoas para convosco? Levantei a mão. Sem vergonha. Todos nós já sentimos. Ou porque ajudámos, ou porque fizemos, ou porque... Mesmo sem esperar, que é verdade, a gente não tem que esperar nada. Mas dói ou não dói quando alguém é ingrato para connosco? Dói? Claro que dói. Dói e muito. Dói e às vezes traz ferida cá dentro. Porque a gente ajudou, fez, e depois a pessoa, desculpe, às vezes Deus nos foi com um pontapé. Ou com os pés. Isso dói muito. Agora imaginem-se quando nós temos uma atitude para com Deus contrária àquilo que Ele fez por nós. Claro que o coração de Deus dói. Jesus chorou algumas vezes. Jesus chorou. E é interessante. Mas porque Ele viu que as pessoas, afinal de contas, não confiavam totalmente nele. E ele chorou ao ver a incredulidade, ele chorou ao ver a maneira do ser humano de colocá-lo muitas vezes de parte, de lado. E creio que ainda hoje Jesus chora muitas vezes quando vê as nossas atitudes de ingratidão para com ele. Então Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Cuidado, irmãos, em não desprezarmos nada daquilo que Deus nos dá. Sejamos gratos. Aliás, há um hino da harpa que nós cantamos, é mais gratos a ti, mais grato a ti, mais consagrado ao faz-me Senhor. Não sei quantos se lembram dele. É um hino que fala da nossa gratidão, ou como deve ser a nossa gratidão para com Deus. O terceiro aspecto que eu queria considerar, porque perdemos as bênçãos de Deus, é não pagarmos o devido preço. Não valorizarmos as coisas. Não lhe dar o devido valor. Tiago 1:1-8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidando, ou sem duvidar, para que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Ou seja, é alguém que tem a mente dividida, é instável
em tudo aquilo que faz. Quando nós somos inconstantes nos nossos caminhos, nas nossas decisões, e não nos esforçamos como deveríamos fazer, acabamos por ficar preguiçosos, desanimados e acabamos por perder as bênçãos de Deus. Isto não convém. Ou seja, hoje queremos uma coisa, logo mais anulamos a mesma, apesar de a ter pedido com todo o nosso coração, mas a meio do processo, ou enquanto o mesmo está a decorrer, cansamos-nos, desviamos-nos do objetivo e optamos por outras coisas. Faz-nos lembrar as crianças. A criança quando tem vários brinquedos, não é? É este, é o outro, depois aparece uma criança com outro, também quer o outro. E o pior é que nós adultos, às vezes, espiritualmente, comportamos assim. Eu quero isto, mas logo mais passa outra coisa, não, já quero aquilo. E às vezes também a Bíblia diz, batei, batei. Batemos 2 vezes, já me dói isto aqui. Epá, até doeu, por acaso. É duro. Já não vou bater agora. Agora vou bater no outro lado. Mais fácil aqui, é menos duro. Mas também não dá. E andamos assim. Mas queremos receber do Senhor. Mas não estamos lá para receber. A Bíblia diz, é interessante, porque é que repete, batei, batei, pedi, pedi. Podia estar lá 70 vezes, ou 80, ou 90. Por acaso está lá como uma repetição para nos dar a atenção que não é quando nós queremos. É quando Ele decide, Deus. É quando Ele decide. Mas eu tenho que querer e ficar lá. Pode ser um momento, pode ser um dia. Também não tens que fazer 7 correntes de uma semana para receberes nada, está bem? Deus pode dar num momento. E também não tens que pagar nada de dinheiro para receber coisas de Deus, está bem? Amém? Se pagares, o problema é teu. Porque há pessoas que acham que pagando dinheiro compram Deus. Isto é o princípio velho de toda a vida. Dou dinheiro, compro Deus. Não, tu não compras Deus, nem eu compro Deus. Nem Deus precisa de que tu o compres, porque Ele dá. São ao menos muito fraquinhos, os irmãos é que sabem, não é? Se vocês gostam, eu podia ensinar-vos isso. Mas não ensino porque é mentira. E eu recuso-me a ensinar mentiras. Irmão, vem aqui 7 vezes, 7 cultos e Deus vai te dar. Deus até te pode dar ao primeiro culto. Onde é que está na Bíblia que tem que ser 7? Só porque houve 7 vezes em alguma situação já tem que ser 7 vezes? Não, irmãos. Há casos na Bíblia, Elias orou, o Senhor fez. Há momentos que demorou. Mas para ver o quê? Para ver se a pessoa confiava ou não confiava. Agora, irmãos, regras? Não, a Bíblia não tem esse tipo de matemáticas, nem essas regras. São invenções dos homens para complicar a vida aos outros homens. O Deus que nós acreditamos, se Ele quiser agora mesmo, faz. Se Ele quiser agora mesmo, faz. Porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Amém? Não há nenhum tipo de limitação. O outro aspecto de não recebermos mais de Deus é a queixa. Há crentes que se queixam de tudo e de nada. Mesmo que não tenham razões, queixam-se de não ter razões. Não são vocês, são outros. Vocês nunca encontraram pessoas que se queixam por tudo e por nada? Eu encontro de vez em quando, vá lá que é só de vez em quando. São das pessoas que eu menos gosto de estar com elas, reconheço. Porque há pessoas, irmãos, que são tão queixosas. É o ar que respiram, é a chuva que vem, é a chuva que não vem, é o sol que dá, é o sol que não dá. Tudo é motivo para crítica. Tudo é motivo para crítica. Eu estou a pensar nos espias. Os 12 espias. De onde é que saiu o povo de Israel? Do Egito. E saiu já com uma definição. Chegar aonde? À terra prometida. Mal saíram do Egito, imagine-se. 400 anos de escravidão. Livres, finalmente! Deram uns passos. Que saudades das panelas.
do Egito, do cebolinho, das couves. O mais importante, quer dizer, levavam porrada e aguentavam-se. Faziam tijolos e mais tijolos e aguentavam-se. E agora, que pela primeira vez tinham a liberdade e que Deus já fez logo o primeiro milagre, abriu o mar vermelho. Mas antes, quando chegaram ao mar, olharam para trás, olharam para os lados e depois viram o exército atrás deles. E agora? Trouxeste-nos aqui para isto, para morrermos? E Deus já tinha a solução. Deus não precisa de arranjar soluções de última hora, Ele tem sempre a solução. Moisés, o que é que tens na mãozinha? Uma vara. Anda lá, toca lá com a vara. Abriu o mar. E depois há aí os malucos que dizem que aquilo era um mar assim com 3 centímetros, 4 centímetros de água. Eu gostava de saber é como foi afogado o exército em 3 centímetros ou 4 de água. Os detratores da Bíblia sempre arranjam histórias, não é? Mas é interessante que hoje é comprovável, vocês forem à internet vão ver uma fotografia que existe no tal sítio que se pensa onde passou, onde precisamente a terra, sim que está mais lisa, isso sim, para passar os carros. Deus já tinha isso tudo preparado lá por baixo do mar. E há poucos anos foram encontrados as rodas desse tempo lá e esqueletos. Okay? Há uma zona específica onde Deus os levou. Eles não sabiam o que é que está por baixo da água. Mas Deus abriu literalmente. Deus abriu. E Deus pode continuar a abrir. Pode não ser água, pode ser outra coisa, um problema, uma dificuldade, algo que tu não consegues alcançar, algo que tu nem imaginas pode acontecer, mas Deus tem todo o poder. Amém? E o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de prodígios, é Deus de maravilhas, e para Ele não existe a palavra impossível. Impossível. Então, irmãos, depois foram espiar a terra prometida. E, efetivamente, viram coisas tremendas. Fruta bonita, terra boa, mas viram lá gigantes. Uau! Uau, gigantes! Chegaram 12. 10 deles, diz a Bíblia, inflamaram os demais com negativismo. 2 deles acreditaram e foram só esses 2 que entraram. Lembram-se? Só esses 2 é que entraram. Josué e Caleb. Os outros não entraram. Irmãos, imaginem-se. Imaginem-se. E o Senhor tinha dito, não temas e não te assustes. Então Deus não sabia muito bem a terra para onde eles iam? Não foi Deus que os mandou ir? Não foi Deus que preparou todas as coisas? Eu quero chegar ao céu. Vocês querem? Amém. Todos querem chegar ao céu? Amém. Mas sabem o que é que o Senhor Jesus disse também antes de chegar ao céu? No mundo tereis aflições. Ah, pastor, aflição não. Porque o pregador tal disse que é tudo vitória. E esta semana no Facebook alguém profetizou para mim vitória. Como é que eu vou passar por tribulação se já profetizaram vitória? Isso não é profecia, desculpa. Isso é que é o grande problema. São as profetadas que há hoje. Porque em vez de haver profecias, há muita profetada. E há gente que vive das profetadas, não vive da profecia. Porque a maior profecia é a Bíblia. Essa é a maior profecia. E se nós vivêssemos de acordo com o que está na Bíblia, não éramos enganados. O problema é que há por aí muito falso profeta hoje. E às vezes há pessoas, e eu posso ter um bom desejo para ti, e é melhor dizer, eu desejo que Deus te abençoe, o Senhor disse-me que tu esta semana, não sei o quê. E se calhar Deus, a única coisa, o meu desejo é a bênção para todos vocês. Mas isso não é uma profecia. Isso é um desejo de irmãos uns dos outros e salvos em Cristo. Tenham cuidado em não transformar o desejo que há no vosso coração e no meu
em dizer que é uma profecia, que são duas coisas muito diferentes. Porque no Antigo Testamento, o profeta que não falasse de acordo com... Hoje é que não é assim, senão ninguém era profeta. Eram apedrejados. Então não se atreviam a brincar com as profecias. Olha, irmãos, eu já vi casamentos desfeitos por profecias. Eu já vi gente sair de um país para o outro por uma profecia e saiu mal a brincadeira. Uma coisa eu sei, quando é de Deus nunca falha. Quando é de Deus nunca falha. Que Deus usa a profecia? Usa também, sim senhor. Mas não abusemos de uma coisa que não é para ser abusada. Porque há outras maneiras. Eu não preciso dizer, o Senhor disse-me, não, olha, estou a sentir isto e aquilo. Se for, é. Agora, cuidado é quando a gente diz, Deus disse-me, ponto final. Também o Mormon diz que Deus lhe disse, não é? Só para dizer, nunca existiu o egípcio reformado. Com tudo isto, criaram um livro paralelo à Bíblia. E eles usam a Bíblia, os mormons, só para enganar o povo, porque eles depois têm a doutrina e convénios, que é mais importante que a própria escritura. E com isso enganam o povo. Mas eles dizem que receberam isso de Deus. Mas é interessante que essa escrita não existe em nenhuma parte do mundo. Quando eles dizem o egípcio reformado, não há. Os que estudaram a história sabem que isso não existe em nenhuma parte do mundo. E hoje está-se bastante desenvolvido na arte da escrita e o conhecer e o saber as diferentes escrituras que existem. É tudo uma mente desfocada. E diz que tomaram o fruto da terra, no versículo 25, nas suas mãos, trouxeram-no e dizendo, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas. E dissestes, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito. Veja lá o ponto onde chegaram. O Senhor nos odeia, e como nos odeia, tirou-nos do Egito para matar-nos. Em vez de dizer, o Senhor nos ama, tirou-nos do Egito para nos dar terra que emana leite e mel. Não entenderam nada. E há crentes que às vezes dizem, pastor, quando eu andava lá no mundo não me acontecia nada. Pois não, tu eras um filho do diabo, o que é que te ia acontecer? Já estavas nas mãos do diabo. O diabo, quando te tem nas mãos, vai-te dando corda, até que tu te mates. Ora, quando tu entras para ser filho de Deus, a tua mente apercebe-se de muita coisa que tu não te apercebias lá fora. Porque o Espírito de Deus que mora em ti é sensível. E a verdade vem à tua vida. Antes tu vivias numa mentira. É como diz o outro, tu eras um escravo pensando que eras feliz. Mas eras um escravo. E hoje eu sou servo, escravo, mas voluntário. Porque eu prefiro ser escravo de Deus, que quer o meu melhor, do que escravo do diabo que me quer matar. Porque o fim de todos aqueles que não seguem a Deus é a morte eterna. E aqueles que seguem a Jesus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu sou um escravo voluntário, mas eu não estou obrigado. Claro que Deus não me obriga a mim a estar aqui, nem a vocês, nem a segui-lo. Mas para mim é um prazer eu servir a Deus. Por isso Jesus disse, não se turbe nem tenha medo do vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar para que onde eu estiver estejais vós. E eu quero lá estar. Também queres estar? Então ser fiel até ao fim. E o que é que o Senhor nos vai dar? A coroa da vida. Ser fiel até à morte. Porque eu só preciso ser fiel até à morte. Eu não sei quantos anos vou viver, mas eu tenho que ser fiel todos os dias. É isso que Deus pede de mim. Não é perfeição, é fidelidade. Porque eu falho, vocês falham. E temos que pedir perdão a Deus. Por isso a Bíblia, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecar, advogado tendes para com o Pai, a Jesus Cristo justo, e Ele não somente é a propiciação pelos vossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo. E efetivamente falhamos, vamos ao Senhor arrependidos de verdade, mas estamos a prosseguir para a meta. Para a meta. Não voltando para trás. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E finalmente, falta de fé. Falta de fé. Tiago disse
Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Porém, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Meus irmãos, não há coisa pior do que não ter fé. Há uma pequena história que eu costumo usar. Há bastantes anos, numa cidade de África, havia uma sequia muito grande. O pastor na igreja disse: irmãos, no próximo domingo vamos fazer oração e jejum para que Deus envie chuva. Está a trazer fome, grandes preocupações. Nesse domingo o povo, muito povo, veio para a igreja e no meio dessa multidão toda apenas uma menina levava um guarda-chuva. Todos sem guarda-chuva. Uma menina levava um guarda-chuva. Claro, era conhecida a menina e chegaram: então, tu traz o guarda-chuva, não vês que não chove? E ela disse: não vamos orar para que Deus mande chuva? Tão simples como isso. A tua ideia hoje não é um culto de oração para que Deus mande chuva? Quem é que tinha fé? Era todos os outros? Era a menina, irmãos. E diz a história, e há lugares e tudo, não é fictícia, que efetivamente choveu. Olha, uma menina teve mais fé que todo o outro povo. Eu estou a pensar naquele menino que trouxe o lanchinho quando Jesus estava a pregar para aquela multidão que estava a passar fome. Uma criancinha, anda cá. Vamos dizer que o teu nome é o... Anda aqui, Pedro, sobe aqui ao pé de mim. Trouxeste o lanche hoje, Pedro? Já comestes? Já comeste pequeno almoço? Ainda bem, pá. Então não precisas de trazer o lanchinho. Depois quando vais à escola levas um lanchinho. Às vezes levas. Quantos colegas teus há na tua turma? 20 alunos, prontos. Imaginem-se que o Pedro leva o seu lanchinho e os outros coleguinhas ninguém leva nada. E o Pedro diz: é pá, não há problema, está aqui o meu lanchinho. Alguns dirão: oh Pedro, estás maluco, pá. Então como é que o teu lanchinho dá para todos? Tem razão, na perspectiva humana. Mas não na perspectiva divina. Porque aquele lanche daquela criança alimentou aqueles milhares de pessoas, vai-te sentar. Alimentou aqueles milhares de pessoas. E assim é Deus, irmãos. Nós temos que ter uma fé que confia. E essa confiança não é dizer agora sim, amanhã não. Ou confiamos ou não confiamos. E Deus quer ver em nós essa maneira de criança. Por isso é que Jesus disse: se vocês não se tornarem como crianças, desculpem, não é para estar aqui assim. Não. Há igrejas que já vi igrejas a fazer isso, em vídeo, que se põem os crentes todos a imitar as crianças com estupidez. A minha Bíblia não está a dizer isso. Se não vos tornares como crianças na confiança. Assim como eu era pequeno, e os filhos confiamos. Se o meu pai me disser atira-te, eu atirava-me. Agora se calhar já não me atiro. Também não tenho pai, tenho só o Pai Celestial. Mas os irmãos estão a ver, uma criança confia, por causa da sua inocência. Por causa de que vê o seu pai como alguém que o vai socorrer, que o vai ajudar, na maioria dos casos. Que há outros casos por aí, pessoas que não tiveram pai, ou tiveram um pai tirano, é outras complicações. Porque a figura do pai foi desfeita, porque a figura do verdadeiro pai é uma coisa bonita. A figura do verdadeiro pai é Deus. E se todos os outros pais tirássemos a figura de Deus, os nossos filhos seriam felizes. Porque a figura primordial de pai é Deus. Não tenham dúvida nenhuma. Deus quis ser pai. Deus quer ser pai. E nós temos que aprender com Deus essa maneira de pai. Não há outra maneira. Desculpem, não há. Não há outra maneira. E é isso que Deus quer de um pai. Então, irmãos, a nossa falta de fé às vezes impede-nos de ver coisas grandes da parte de Deus. Uma das coisas que eu aprendi com o meu pai terreno,
E lembro-me de algumas vezes, de pequeno, talvez com a idade dele, eu acompanhar o meu pai a fazer visitas. E tantas vezes eu ouvi o meu pai dizer às pessoas: se creres em Jesus, doentes, tu dentro de 3 dias estás em pé. Ou de uma semana, ou o que fosse. E acontecia. Acontecia. Que aquele homem confiava. E sabia que Deus era assim. Sabem porquê? Porque ele era paralítico e Deus curou. Meu pai, quando aceitou Jesus Cristo, estava paralítico da cintura para baixo. Desenganado pelos médicos. E alguém falou-lhe de Jesus. Meu pai teve que alugar parte da casa. Porque daquela situação não tinha, estava casado há poucos meses, não tinha dinheiro para sustentar-se. E alugou os quartos da casa para receber algum dinheiro. E foi para lá um jovem que lhe disse: Senhor Branco, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a segunda vez que ele foi ao culto, oraram por ele, ele foi curado em nome de Jesus. A partir daí, ele passou a andar e a ir pregar o Evangelho, orar pelas pessoas. Pessoas que eram endemoniadas eram libertas no poder do nome. Isso eu vi toda a minha vida, de pequeno. Foi assim que eu nasci, foi assim que eu cresci. E eu sei que Deus é assim. E que Deus me ajude a mim e a vocês a termos mais fé nele. Porque às vezes falhamos todos nós. E não vemos coisas maiores por nossa culpa. Porque nós às vezes, irmãos, e sabe uma coisa, quanto melhor é uma nação prosperamente, pior acredita nas coisas da fé. A Europa, a nossa Europa, tem esse problema. Muito cerebral. Queremos entender tudo. Mas as coisas da fé não se entendem com a cabeça. Elas acontecem. Eu na minha casa, sempre que estávamos doentes, não era o médico, a primeira coisa era a oração. Íamos ao médico depois, ou não íamos, porque às vezes éramos curados no momento. Ainda a semana passada, por acaso foi ao contrário, eu e o meu filho estávamos, os dois, e a minha mulher disse: eu vou orar agora por vocês. E oraram, e a verdade é que Deus operou, foi só um dia que tivemos mal. Mas nós na nossa casa fazemos isto, a oração é algo que é fundamental e primordial. Porque, irmãos, às vezes nós temos que ter cuidado, porque assim, quando nós éramos mais pobres, geralmente orávamos, porque não tínhamos dinheiro para pagar ao médico. Hoje, se temos um pouco mais de dinheiro, a tendência vai ao médico e depois é que vai ao Senhor. Não, continua a ir ao Senhor, está bem? Que o Senhor tem que continuar a ter poder. E às vezes é isso, irmãos, quando estamos um bocadinho melhor, mais prósperos, esquecemos-nos que Deus continua a ser Deus de milagres. Mas Deus continua a ser Deus de milagres, irmãos. E de maravilhas. Vamos pôr a nossa fé em prática, em ação. E não é preciso ir a nenhuma escola, está bem, para pôr a fé em ação. Basta só confiar. Então somente crê. Se creres, verás a glória de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Sim, Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Agradecemos por esta oportunidade que nos concedes de estarmos aqui. Queremos te pedir perdão em alguma coisa que estamos a falhar ou temos falhado. E queremos que o teu nome seja exaltado e glorificado sobre todo o nome, Senhor. Como o teu servo também, nós queremos te pedir, aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos quando temos pecado contra ti, quando não temos confiado devidamente, quando não temos valorizado, Senhor. Quando não temos seguido os teus preceitos e a tua palavra, Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres que fazemos o teu querer e a tua vontade. Entrego cada um dos meus irmãos, cada família, aqui presente nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é bom. Obrigado, pastor Paulo. Nesse tempo passamos aqui. Nós somos gratos a Deus por esses longos anos, né, que a igreja tem estado neste lugar. Como o pastor Paulo disse aqui, eu sou um fruto dessa igreja, né? Em 2004, quando me converti aqui com o pastor Paulo Braz, eu sou um desses frutos, né? E Deus tem nos dado graça para estar na sua presença, tem nos dado força, coragem, ânimo. E eu louvo a Deus por a oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder servi-lo, né? Agora nós vamos levantar nossos dízimos, nossas ofertas. Hoje é o terceiro domingo do mês, pastor Brian já disse aqui.
todo terceiro domingo do mês nós levantamos as ofertas para as missões. E as nossas ofertas é o que tem feito chegar a vidas, que vidas têm sido salvas, né? Através dos missionários, através das pessoas que fazem chegar a palavra de Deus, né? E nós vamos levantar os dias de ofertas. Vocês já sabem, aqueles que nos visitam pela primeira vez, não se sintam constrangidos a dar, mas se der com alegria. Ninguém aqui é obrigado a nada. Nós fazemos isso por ser uma prática nossa, achando que Deus pode nos abençoar cada vez mais. Amém? Nós, no mês passado, tivemos connosco o missionário que temos na Guiné-Bissau. Nós temos lá uma aldeia totalmente construída pelas nossas igrejas e agora estamos numa campanha para levantar um posto médico para toda a aldeia, porque não tem, muitas mulheres perdem os filhos, muitas vezes não têm os cuidados. Neste momento temos as 5 classes a funcionar, primeira classe, segunda classe, terceira, quarta e quinta classe já, sustentado totalmente pelas nossas igrejas aqui em Portugal, que pagam os professores e a manutenção de todos esses alunos. Além disso, o trabalho em Cabo Verde também, nós estamos a preparar outro missionário para ir para Cabo Verde. Na Ilha do Sal nós não tínhamos a igreja, temos neste momento uma igreja, e também no nosso Alentejo, onde graças a Deus temos cerca de 14 lugares de culto já no Alentejo, em lugares onde mais ninguém está, onde mais ninguém quer estar, porque ninguém quer estar num sítio onde não há dinheiro. Realmente é fácil abrir igrejas umas ao lado das outras, mas no interior do país ninguém quer lá ir. Mas graças a Deus que a nossa igreja tem-se preocupado com isto, está lá. Todos os irmãos sabem que quando todo o dinheiro é dado para missões, é para missões. Por isso nós dizemos, se algum irmão tiver um dízimo, ponha no envelope que diga dízimo, porque de outro modo todo o outro dinheiro será para missões. E a nossa responsabilidade como igreja, ainda estamos a ajudar também um casal na África do Sul. Nós temos uma responsabilidade muito alta todos os meses com missões, por isso Deus também nos tem abençoado. Animem-se, orem pelas missões, orem pelos missionários e vamos continuar a fazer o nosso melhor. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui nessa casa, Deus, de oração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de poder, Senhor, ofertar para as Tuas obras, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dos missionários, ó Pai, que têm feito chegar a Tua palavra, Senhor, no mais longínquo lugar, ó Deus. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por a vida daquelas pessoas, ó Pai, que vão ofertar. Sim, Deus, continue a dar, Senhor, força, coragem, ânimo, ó Pai, para trabalhar. Senhor, continue a abençoar. Continue, Senhor, a abrir as janelas do céu, Senhor, sobre a vida dos Teus servos, ó Pai. Continue a dar saúde ao Teu povo, à Tua igreja. Que a Tua misericórdia, Senhor, nos alcance todos os dias, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, poder ficar sentados. Hoje podemos rir.
temos um privilégio grande. Eu quero convidar a família de Guilherme e a Juliana, se podem vir aqui, o pastor Paulo Branco. Hoje temos o privilégio de, como falamos hoje, em Deuteronômios capítulo 7, versículo 9, a fidelidade de Deus, vem cá, é grande. E hoje isto é parte disso. Eu quero deixar aqui a nosso pastor para apresentar aqui a Ohana. Passas-me aí? Como os irmãos sabem, nós não batizamos crianças, não encontramos na Bíblia essa prática. Para que alguém seja batizado tem que crer. Epá, diz-me lá outra vez o nome que vocês... Ohana, queres ser batizada? Não sabes, pois não? Hein? Ponho. Também ela não sabe. Quando ela for grande, ela vai escolher. É uma decisão dela. Os pais não podem fazer nada sobre isso. É uma coisa... Agora sim, os pais fazem aquilo que os pais crentes faziam. Trazer as crianças a Jesus. Eu não sou Jesus, mas eu oro em nome de Jesus. Então nós vamos orar pela Ohana. Ohana, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pai, eu quero colocar a Ohana nas tuas mãos. Quero pedir que tu a guardes, que tu a protejas, que tu a cuides de qualquer perigo ou cilada do inimigo. Sejas com os seus pais também, Senhor, e os guardes e eles possam ensiná-la nos teus caminhos até que ela seja grande, Senhor. Ó Pai, cuida desta família, abençoa esta família, protege esta família. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O certificado. Eita, está aqui o presente. Amém. Quantos foram abençoados hoje? Amém. Com essa palavra, irmãos, temos que estar atentos. E há uma coisa que Deus me lembrava ao longo desta semana, que Deus, Ele não abençoa as boas intenções. Ele abençoa quando a gente obedece a sua palavra. Amém? E isso mesmo que queremos viver em nossa vida, que queremos trazer perto a nossa vida, o conhecimento da palavra, viver a experiência de estar na presença de Deus, porque precisamos mesmo caminhar com Ele. Amém? Temos algumas informações, sempre, irmãos, lembre, temos nossos grupos vida ao longo da semana, e agora, terça-feira, temos 3 grupos vida, ok? Na Trafaria com a Romi, temos o nosso obreiro Juan, que está aqui na Santo Antônio, e aqui o nosso líder Charles, que está aqui na igreja, na Costa Centro, e logo na quarta-feira estamos sempre em Vila Nova. E esta sexta-feira queremos convidar os jovens que vamos estar no encontro geral de jovens no Laranjeiro. Por favor, entre em contato com Miguel para poder coordenar as voleias e tudo. E temos mais uma surpresa, temos uma visita de Estados Unidos, em esta semana vai chegar, que é de nossa igreja lá em Estados Unidos, que agora está aqui em África, está a ministrar umas semanas aqui em África e vai passar aqui por Portugal, pelo Portugal, para visitar-nos e especialmente para partilhar com as irmãs. É uma missionária dos Estados Unidos que muitos anos serviu na parte de Ásia principalmente, e hoje ela vai visitar alguns países, e hoje ela vai passar por aqui visitar-nos, e o próximo ano ela vai trazer uma equipe aqui, o próximo verão, para sair e fazer evangelismo. Assim que
Queremos convidar as irmãs na sexta-feira. Por aí passei o cartaz para a multimédia. Não sei se colocaram. Aí está. A irmã Katy vai estar por aqui. Na sexta-feira, as mulheres adultas. E no dia sábado, as solteiras e as jovens, para que possam estar por aqui, vai nos visitar. E vai ser um tempo especial para todos. Amém? Vamos a fechar nossos olhos. Desculpa, e o sábado temos o culto infantil, amém? Convida amigos às 15 horas, ok? Vamos a ter nosso culto infantil. E hoje à tarde estão convidados, temos o pastor Nicolas, que vai estar, o pastor Nicolas González, que vai estar aqui a partilhar, o pastor aqui na Igreja Ivar, e é parte também de nossa família aqui em Almada, e vai ser um tempo abençoado. Amém? Amém? E o próximo sábado me estavam a partilhar que vai ter um evento, uma atividade de mulheres na congregação da Charneca, de Caparica. Assim que podem perguntar qualquer informação à irmã Nara, para que possam partilhar e estar lá na congregação. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Deus, por este tempo. Somos gratos, Deus, pela bênção, Deus, de estar aqui, de estarmos juntos, Deus, partilhar tua palavra, ouvir o que tu tens para nosso coração, para nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a ser fiéis, a pôr em prática, Deus, aquilo que hoje aprendimos, Deus, e queremos estar sempre caminhando em tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja. Amém e amém. Cumprimenta os irmãos, dá um abraço. Lá atrás temos uma decoração, tira uma foto ali. 51 aniversário, 51 anos. Grandes coisas tem feito